E olha, falando do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que prisões de pessoas que descumpriram o isolamento são ilegais. Mas será que durante uma pandemia as pessoas podem realmente ser presas porque estão na rua? Quem vai esclarecer para a gente é a advogada criminalista Lília Frankenthal. Lília, obrigado pela participação aqui. Obrigada a você, boa noite. Gustavo, tudo bem? Tudo ótimo. E Lília, vamos lá, pode ou não pode prender porque está descumprindo quarentena? Então, aí nós vamos para aquele depende. Se descumprir a quarentena, se a pessoa estiver infectada e sair por aí e descumprir a quarentena, pode. Agora, a arbitrariedade que estão cometendo, no meu entender, ela é absolutamente inconstitucional. O artigo 5º é uma cláusula pétrea que diz do nosso direito de ir e vir. Né? Então, se a pessoa está na praia, sozinha, não está em aglomeração, ela ser presa por isso, baseado em quê? Ela não está contaminada, ela não está contaminando ninguém, então ela pode ir na padaria, mas ela não pode passear na praia. Existe aí um contrassenso. Fora que a decisão se isso vai acontecer ou não no Brasil, se isso vai ser uma lei, se isso vai ser uma determinação, é da União e não dos estados e municípios. O Brasil é uma federação. Sendo uma federação, ele obedece a uma lei comum. Não é como nos Estados Unidos, que cada estado tem a sua lei e as suas determinações próprias. Mas, Lília, o Supremo não tinha decidido dar essa liberdade do governo, para os governos e para as prefeituras, então eles podem tomar essas decisões ou não? Não é para tanto? Então, o Supremo deu sim essa liberdade, a meu ver, o Supremo errou. Tá? A meu ver, isso não está correto, porque isso tem que vir do governo federal. Tá? É uma determinação de cima para baixo. Não dá para cada governador. Então, o governador, por exemplo, de São Paulo, ele quer que as pessoas fiquem em casa e que essa prisão seja decretada, ele tem que pedir essa autorização e tem que ter concordância do governo federal. Ele não pode ter essa supressão de poderes. Ele está abaixo disso. O artigo 5º da Constituição Federal ele é muito claro, ele é uma cláusula pétrea. Então, você restringir o direito de ir e vir das pessoas, sendo que elas não estão efetivamente colocando em risco ninguém. Uma pessoa na praia, sozinha, sem aglomeração, não está colocando em risco a vida de ninguém. Lília, né? Então, não, pode terminar, por favor. Eu achei que você então, pode isso concluir. é uma arbitrariedade. O STF, as portarias todas se basearam no artigo 131, que diz do perigo de moléstia grave, 132, que diz do perigo para a vida ou a saúde de outro, o 267, que é a epidemia, e o 268, que é a infração à medida sanitária preventiva. As pessoas já infectadas é uma outra situação. A pessoa está infectada, ela está em quarentena, ela está em isolamento domiciliar e ela sai para a rua, ela pode sim ser presa. Agora, inclusive, a estrutura regimental do Ministério da Justiça, tá? No capítulo 1, artigo 1º, inciso 1, ela diz que é competência do Ministério da Justiça e da Segurança Pública restringir ou não garantias individuais que estão contidas no artigo 5º da Constituição. Então, a meu ver, sem uma determinação do governo federal, isso é arbitrário. Lília, só para completar também, a gente viu algumas imagens de algumas prisões, uma específica delas, que aconteceu na praia, as pessoas às vezes podem confundir, elas podem ficar irritadas com o agente público, com o agente de segurança pública que está pedindo para elas saírem do local e acabarem cometendo um crime. Aí elas podem ser, sim, presas, como foi o que aconteceu com essa mulher, que ela foi e desacatou a autoridade policial. Ou seja, a pessoa pode se recusar a sair da praia, mas ela tem que saber que a partir do momento que ela desacata... Respeitar a autoridade. Ela pode ser presa, então. Apesar do desacato ter sido descriminalizado.
né? O desacato à autoridade, ele foi descriminalizado. Mas ela não pode desrespeitar esse policial. Mas o policial não pode, eu estou vendo as imagens, absolutamente fazer o que ele fez. Uhum. Né? Até porque nós estamos numa situação, sabe, que é assim, muito delicada. As pessoas às vezes têm que trabalhar, como é o pipoqueiro, o cara que vende cachorro-quente. Outro dia eu vi um vendedor de caldo de cana que vendia caldo de cana numa Kombi ao lado de um hospital e que foi proibido dessa maneira que a gente está vendo e ele se matou. Então, até onde essa determinação ela pode ir? Até onde ela está infringindo um direito da pessoa de ir e vir? Então, outro dia foi também um coronel do Exército passeando na praia sozinho. Que crime este coronel estava cometendo? Agora, você vai me falar em aglomeração, você pega ali uma série de pessoas aglomeradas em algum lugar, é outra questão. Aí sim elas podem estar colocando em risco a saúde de todos, um bem maior. Mas dessa maneira, no meu ver, o STF errou, porque se fosse para dar essa determinação, teria que vir do governo federal. Uhum. E não de um partido, porque foi um partido político que ajuizou essa ação no STF. O STF analisou e deu liberdade para prefeitos e governadores. Até onde vai essa liberdade? E qual vai ser a enxurrada de indenizações e ações depois disso tudo contra o governo estadual? Veremos as cenas dos próximos capítulos. Ilia, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e explicando sobre essa outra nova polêmica, né? Afinal, são diariamente novas polêmicas relacionadas a essa situação única que a gente está vivendo. Ilia, obrigado. Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau. Boa noite. Uma boa noite.